Olá, a paz de Cristo seja com todos. Eu sou Ângelo Staniski e nós vamos agora fazer uma breve introdução do assunto de batalha espiritual a nível de ministério, como para poder dar a sequência das aulas. Então nós vamos dar uma introdução agora para uma melhor compreensão depois das aulas que vão vir na sequência. E como nós estamos trabalhando batalha espiritual a nível de ministério, nós temos que entender de uma seguinte forma, que a pessoa, o cristão comum, ele pode ser influenciado espiritualmente por uma entidade, por um demônio ou por uma potestade. Então, dificilmente o cristão, é quase praticamente impossível, muito difícil incorporar uma potestade. Mas o ser humano, o cristão, ele pode trazer características pessoais dessa potestade no seu padrão de comportamento, no seu padrão de caráter. Isso é possível. Então, vamos dizer que o crente ele vai se apropriar de certas competências espirituais malignas, ele se apropria dessas competências negativas, assume essas competências espirituais e começa a expressar essas competências espirituais na sua igreja, no seu ministério, na sua casa espiritual. Então, é muito comum isso acontecer. Vamos dizer que praticamente, não que ele esteja endemoniado, ou incorporado, mas ele se apropria, sim, dessas competências. Lógico que numa hora de uma ministração, de uma libertação, pode até ter um manifesto ou não, porque querendo ou não, é uma espécie de simbiose espiritual, onde um se alimenta do outro, onde eles estão conectados. Então é muito comum o cristão se apropriar dessas competências negativas e aplicar essas competências negativas dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, e isso acaba, de certa forma, trazendo uma confusão energética ali, trazendo uma confusão espiritual, trazendo uma confusão vibracional dentro da sua casa espiritual, porque o campo vibracional de uma igreja é diferente de campos vibracionais de outras egrégoras, A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a área de bruxaria, de feitiçaria, são todas, cada egrégora tem ali as suas vibrações, Quando uma vibração negativa entra dentro de uma casa espiritual, dentro de uma igreja, começa a dar choques de energia, choques de vibração, Aquela casa em estado de espiritualidade, ela já não está íntegra, ela está contaminada, Existe ali uma confusão espiritual, uma confusão energética naquele local e atrapalha completamente, Da mesma forma que eu sou cristão, ok? Então, se eu for no centro de terreiro, na Umbanda, e eu já vou, o meu padrão vibracional é diferente daquele padrão vibracional que está ali, então eu vou atrapalhar aquele local, E esse meu atrapalho naquele local é porque as nossas energias são diferentes, as nossas vibrações são diferentes, os nossos campos vibracionais são diferentes. Então o dirigente daquela casa, ele vai falar: Ângelo, o que você quer? Você quer vir para a Umbanda? Então, se você quiser vir para a Umbanda, você vai ter que renunciar à tua espiritualidade, porque o teu campo vibracional é outro, para você vir para cá, tá certo? Senão aqui você não vai poder ficar, porque aqui você vai estar mais atrapalhando do que ajudando. E é o que o dirigente da casa vai falar. Dentro das nossas igrejas também nós temos que ter o mesmo padrão de posicionamento, Se tem alguém vibrando
espiritualmente, energeticamente fora daquilo que é o padrão daquela casa, a pessoa tem que ser chamada e falar, você tem que renunciar isso que você está trazendo, porque aqui dentro dessa casa você mais atrapalha do que ajuda, porque está tendo confusões espirituais, confusões energéticas, confusões vibracionais, em que aquela casa, aquela igreja está tendo problemas no seu desempenho por causa porque não tem harmonia, né? O termo certo é não ter harmonia. Se eu for no centro de terreiro, eu não vou estar energeticamente harmonizado com aquele ambiente, né? Então vai ter sim complicações ali, quem trabalha ali vai ter dificuldades, então eu estou fora daquela harmonia vibracional, digamos assim. Vamos entender agora como nós estamos tratando de batalha espiritual, ministerial, dentro de igrejas. Então nós temos que interpretar algumas coisinhas, né? O crente, o cristão, ele, já falamos, ele não vai incorporar, mas ele vai se adaptar a certas competências espirituais malignas. Ele pode aplicar sim essas competências espirituais malignas dentro da sua casa espiritual, né? Do seu ministério, da sua igreja. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. Vamos dizer assim da seguinte forma. Vamos dizer que aqui nós temos uma entidade negativa, uma entidade maligna. Essa entidade, ela está numa região que nós chamamos de quarta dimensão, que é a região da espiritualidade. Quarta dimensão. Nós, os seres humanos, nós estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão é a altura, largura e profundidade, é o âmbito terreno que nós estamos e que nos relacionamos. Então nós estamos na terceira dimensão. Vamos dizer que nós estamos aqui. Na terceira dimensão. Essa entidade, ela libera algo que nós chamamos, vamos dizer assim, de irradiação. Ela vai irradiar a sua energia. Ela vai irradiar as suas competências. Ela vai irradiar as suas características pessoais. Ela libera como se fossem ondas espirituais, ondas vibracionais. Ela vai liberando da terceira, da quarta para a terceira dimensão, como se fossem ondas energéticas. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai liberar uma onda aqui, ela vai liberar uma onda aqui. Ela começa a liberar ondas, tá certo? Mas quando uma pessoa da terceira dimensão se apropria de uma, vamos dizer, quando uma pessoa da terceira dimensão entra na irradiação dessa entidade, vamos dizer que essa pessoa aqui, a irradiação veio. E vamos dizer que essa pessoa aqui entrou na irradiação, ó. A irradiação entrou. A pessoa se apropriou dessa irradiação. E ela se apropria como se ela fosse uma espécie de antena, né? Não temos as ondas de rádios, né? Temos as ondas de rádio, são muitas que estão sobre nós não vemos elas. Quando ligamos um rádio, aquela onda pega no rádio e transfere. Nós somos igual antenas, nós somos igual rádios mesmos, né? O que vai acontecer então nesta hora? Essa pessoa que, né, se tornou uma espécie de antena, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a irradiação dessa entidade e agora ela vai vibrar na irradiação da entidade. A entidade, ela veio na vertical, correto?
ela traz a sua força na vertical. Agora, a pessoa ela vai liberar na forma horizontal. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então, a vibração da entidade vem, pega na pessoa, essa pessoa vai se adaptar e vai trazer da quarta para a terceira, essa pessoa vai trazer, então, essa vibração. E essa vibração, ela vai estar totalmente relacionada a um padrão de comportamento. Então, nós temos que estar vendo o padrão de comportamento de uma pessoa e ver o que ela está emanando a partir desse padrão de comportamento. Tá? Vamos dizer, a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a padrões de comportamento. O nosso padrão de comportamento comum é o de Gálatas 5, os frutos do Espírito. Esse é o nosso padrão de comportamento. Essa é a nossa matriz. Qualquer coisa que esteja fora dos frutos do Espírito, que são padrões de comportamento, está muito errado. Não pode. Então, ou você frutifica segundo os frutos do Espírito, o seu padrão de comportamento ele é expresso na forma de Gálatas 5. Vamos lá? Vamos ler em T? Vamos dar uma olhada em Gálatas 5. O que os frutos do Espírito, o que eles nos dizem? O que nós temos que emanar? Gálatas 5, a partir do versículos 22, tá certo? Ó. O fruto do Espírito, porém, é amor, temos que manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso aqui é tudo padrão de comportamento. Não tem dons espirituais aqui, não tem um manifesto divino espiritual. Não. Isso aqui está em linhas relacionais de pessoas. Eu tenho que vibrar, eu tenho que emanar segundo Gálatas 5. Se eu tiver alguma coisa fora de Gálatas 5, eu estou errado em alguma coisa. Então, nós temos que ver o que nós estamos emanando, o que nós estamos puxando da quarta dimensão para a terceira dimensão e manifestando na terceira dimensão algo negativo que é da quarta dimensão. Vamos falar sobre uma entidade que ela faz muito sucesso, né? Nós vamos entrar em batalha espiritual, né? Ministerial, nas próximas aulas aqui, tratando bastante sobre o espírito de Jezabel, né? Ela vai ser um dos nossos focos principais. Vamos trazer outros aspectos, mas ela vai ser a nossa é porque Jezabel é muito rica em informações, né? Mas vamos falar de um espírito que ele faz muito sucesso dentro das igrejas e que ele age escondido, oculto, né? E as pessoas acabam nem percebendo, que é o espírito zombeteiro, né? O espírito zombeteiro, ele é, assim, um espírito trapalhão. Ele é um espírito que ele gosta de fazer pirraças, é um espírito que ele gosta de fazer trapaças, né? É um espírito que vem para trazer confusão energética. As pessoas, às vezes, se confundem espírito zombeteiro com Exumirim, porque o Exumirim é criança, né? Existe uma certa proximidade, existe até uma mistura, às vezes é Exumirim, esse aqui é Exumirim, esse aqui é espírito zombeteiro, né? Eles, de certa forma, eles não acabam não fugindo muito do padrão vibracional deles. O problema do espírito zombeteiro, que ele é um pouquinho pior que o Exumirim, porque o espírito zombeteiro, ele é um espírito assim que ele se manifesta como ele transmuta, né? Ele quer se transmutar, ele quer enganar
com um espírito como se fosse um espírito de luz, ele quer enganar ali como se fosse algo divino, né? Então ele faz uma negatividade, né? Mas ele quer se mostrar como espiritual. Dificilmente do Exu Mirim, que às vezes faz uns negócios ali, mas ele assume. O Mirim, ele assume a própria característica. O zombeteiro não. O zombeteiro, ele é muito dissimulado, né? Na verdade, o zombeteiro, assim, ele gosta de agir no oculto. Vamos entender, então, o que uma pessoa com um espírito zombeteiro pode causar de problemas e danos dentro de uma igreja. Em primeiro lugar, o espírito zombeteiro, ele é um espírito de encantamento, né? Ele age em ações de encantamento. Então, ele vai inserir no ser humano o senso de grandeza, que a pessoa é grande, né? É a primeira coisa, né? Trazer um sentimento de grandeza dentro do indivíduo. O indivíduo vai se sentir grande, né? Acima dos demais, acima de todos, né? E a pessoa vai se sentir superior aos demais. Coloca a pessoa em estado de encantamento de grandeza. Ele se liga a essa pessoa através de cordões energéticos, né? Aí o que nós falamos? Ele se liga, ó, se ligou como uma antena, só que é diferente que ele estabelece como se fosse plugs, plugou na pessoa, né? Como se ele colocasse algo aqui, um fio direto, pronto, amarrou na pessoa. Faz a pessoa ter uma aparência energética infantil, envolvendo todo o seu comportamento mental e emocional. Então, a pessoa, não importa se ela tem 30, 40, 50, 60 anos de idade, ela vai ter uma aparência energética infantil. A pessoa é como se fosse uma criança, né? É uma mentalidade infantil, de mente infantil, um estado emocional de uma pessoa infantil dentro de um corpo adulto, né? Essa pessoa, ela vai trazer uma perturbação energética entre pessoas através de travessuras. Nesse ambiente vai ser inserido bagunça e confusão. Vamos entender o que é essa bagunça e confusão. Vocês já viram aquelas crianças que estão em casa? Dessa criança chega em casa, chega num quarto e vira o quarto. Em segundos o quarto está virado uma bagunça, tá certo? A mãe vai lá e vai arrumar aquela bagunça. Quando a mãe está arrumando aquela bagunça, a criança passa para um outro cômodo, faz outra bagunça. Quando a mãe terminou de arrumar a bagunça num quarto, ela olha no cômodo, tudo virado, e ela vai. A mãe, ela fica indo atrás dessa criança, desfazendo as bagunças que ela arrumou, que ela promoveu. E aonde essa criança vai, ela vai promovendo bagunça, vai trazendo confusão, vai fazendo suas travessuras, e a mãe fica continuamente seguindo esta criança para arrumar a bagunça que ela fez. Espiritualmente, isso acontece muito, né? Uma pessoa que tem espíritos zombeteiros, ela vai criar confusão, ela vai criar fofoca, ela vai trazer discórdia em vários sentidos. E o líder dessa casa espiritual vai ter que ir atrás dessa pessoa, desfazendo as besteiras que a pessoa faz. É como se a pessoa fizesse uma arte, aí vai o líder lá para resolver a arte que a pessoa fez. Aí a pessoa sai daquela arte, faz outra confusão aqui. Aí o líder vai lá para arrumar confusão. Aí a pessoa fica pulando de situações em situações, e o líder daquela igreja, daquela egrégora, daquele ministério, em vez de ele se preocupar com o ministério, ele fica preocupado em desfazer as bagunças que a pessoa está fazendo, por causa de um espírito zombeteiro. Isso dá desgaste para o líder, dá desgaste de energia, dá desgaste de pessoas, porque muitas pessoas ali, aquela casa espiritual, ela vai sofrer como um todo, né? Então, é uma situação que ela fica com uma espécie de ciclo vicioso, né?
Aonde a pessoa vai fazendo confusão, os líderes, os pastores têm que ir atrás, desfazendo as besteiras que a pessoa faz. Isso é bagunça e confusão energética no campo de pessoas, a própria igreja. Essa pessoa assume um comportamento infantil, imaturo, manhoso, zombeteiro, semeador de divisão, semeador de discórdia, promove o caos, múltiplos problemas, tiram a harmonia do ambiente, agem de maneira vingativa quando seus desejos são contrariados. Essa pessoa tem o poder de mentir para fugir da culpa e das suas responsabilidades, mistificando a espiritualidade, passando-se por um agente de luz. Sabe aquela pessoa que promove uma confusão? Depois, quando se descobre a confusão que a pessoa fez, ela fala assim, não, mas eu só queria ajudar, eu fiz com tamanha boa intenção de coração, não era essa, né? Isso, ó, fez o erro, mas tenta se desculpar como se fosse um agente de luz. Então tem que ficar muito ligado nisso daí. A pessoa está irradiando, vamos dizer que esse é um espírito zombeteiro, a pessoa está irradiando da quarta para a terceira dimensão algo que é negativo. Tem mais ações. Promove ações de menosprezar, perdão, ridicularizar. Já viu aquelas pessoas que, o espírito zombeteiro que está numa pessoa, a pessoa está dançando ali em cima do altar, fazendo uma coreografia, a pessoa fica ali rindo assim, fica fazendo aqueles deboches assim, sabe? É espírito zombeteiro. Promove escárnio, fofocas, mentiras e enganos, e difamação. Essa pessoa, ela é especialista em difamar. O que é difamar? É tirar a boa fama. Tira a boa fama das outras pessoas, né? E isso, ele é muito... são múltiplas ações negativas em que a pessoa se apropria. Vamos para uma mais um pouquinho profunda aqui, ó. Para enganar as pessoas, agem dando um falso senso de confiança. Querem se mostrar confiáveis, iludindo as pessoas com mentiras para facilitar a sua aproximação. E dentro dessa aproximação, querem alcançar alguma informação privilegiada que possa lhe servir de instrumento de difamação, discórdia e confusão ou uma ação de benefício. Vamos dizer que eu tenho isso. Né? Vamos dizer que dentro da minha igreja apareceu um pastor, apareceu um empresário. Eu quero me aproximar dessa pessoa, porque eu vou querer alguma vantagem. Se é pastor, vou pregar na igreja dele. Então, se é empresário, eu vou tentar fazer alguma coisa ali. Então, o que acontece? Eu preciso transmitir um senso de confiança para que ele possa confiar em mim. Uma vez em que eu consiga essa aproximação por um falso senso de confiança, eu vou me apropriar de alguma coisa que seja do meu interesse. Alguma vantagem financeira, né, informações privilegiadas, alguma coisa nesse sentido. Só que uma hora, né, o padrão de comportamento é revelado, a máscara cai e infelizmente isso vai dar problema. O propósito desse tipo de espírito é aprontar traquinagens e confusões entre pessoas para que depois possa rir da situação que causaram. Então, o propósito é uma confusão energética, é uma confusão vibracional. Então, isso é bem complicado. Vamos dizer que eu quero causar uma confusão dentro da minha igreja. Eu quero causar uma confusão. Mas eu não posso me revelar como o causador da confusão. Né? Vamos dizer que eu não gosto do louvor. Eu tenho algo contra o louvor. Mas eu não posso sair falando do louvor, porque senão, né, vão descobrir que sou eu. Mas vamos dizer que eu vou no irmão Joãozinho. E vou conversar com o irmão Joãozinho. E eu falo, irmão Joãozinho,
né? Como que seu irmão tá? Paz de Cristo, meu irmão, né? Paz do Senhor. O irmão viu como que eu tava. O irmão foi na igreja ontem, né? O irmão viu que parece que estava diferente o louvor ontem, né? O irmão Joãozinho, que às vezes não está sabendo, né? Não tem a esperteza, a ligeireza, ele fala, pois é, né? Realmente parecia que não estava, né? Como outros cultos, alguma coisa talvez estava diferente ali. Pronto, já foi suficiente. Eu vou pegar o que o irmão Joãozinho falou, isso, eu vou acrescentar as minhas opiniões nessa conversa, vou carimbar ela como se ela viesse do irmão Joãozinho e eu vou propagar para as pessoas. Eu vou falar assim, olha, o irmão Joãozinho, olha, ele reclamou do louvor, hein? Falou que não estava bom, falou que estava sem unção, inclusive acho que ele tá achando que alguma coisa está de errado, que alguém pode até estar em pecado nesse louvor aí, porque estava muito desconcertante. Ó, no meu espírito zombeteiro, eu emprego a minha opinião sobre qualquer coisa simples que o irmão Joãozinho falou, propago como se ele tivesse falado, para fazer uma difamação, tirar a boa fama dele. Eu espalho essa discórdia e essa semente de discórdia, de confusão na casa e saio de cena e vejo o irmão Joãozinho sofrer uma pena que não é dele. Isso acontece muito, essas situações, e eu falo que isso, num conceito espiritual um pouquinho mais profundo, ele se assemelha muito com ações de feitiçaria. E por que ações de feitiçaria? Porque a pessoa, ela monta um caldeirão, ela plasma um caldeirão de feitiçaria dentro da sua igreja, aí coloca a situação do irmão Joãozinho, envolve o nome do irmão Joãozinho e joga o nome dele, e ele joga aquela situação dentro do caldeirão. Aí eu promovo uma ação semelhante com a Mariazinha. Faço a mesma coisa com a Mariazinha. Envolvo ela numa negatividade, envolvo o nome dela, envolvo o ministério dela, envolvo qualquer coisa e jogo no meu caldeirão. Aí eu vou no outro e pego, jogo no caldeirão e fico mexendo, né? Eu envolvo pessoas em confusões, eu envolvo pessoas em discórdias, eu envolvo pessoas em complicações. Então, isso dentro de uma igreja é praticamente uma arte de feitiçaria. Então, nós temos que entender quem está promovendo isso, o porquê que está promovendo isso, e realmente finalizar essa ação. Esse tipo de ação, ele não pode ser, né? Esse tipo de ação, ele não pode permitir-se ser propagado, porque eu vou estar causando uma confusão energética num campo vibracional totalmente diferente. Eu vou estar atrapalhando, além de eu estar magoando corações, né? Além de estar afastando as pessoas, aquela casa espiritual ela vai sofrer, né? De repente, o povo começa a ir embora, o povo começa a debandar, muitos acabam saindo ali magoados, né? E essa pessoa ela acaba causando uma confusão enorme dentro da sua própria casa espiritual. E essa pessoa, ela tem que ser disciplinada, né? Ela tem que ser colocada num posicionamento de disciplina, né? Se eu vou no centro de terreiro, numa roda de gira, em algum lugar, e eu começo a aprontar ali dentro, o dirigente daquela casa já vai chamar minha atenção, já vai me posicionar e já vai me amadurecer. Ele vai falar assim, você para com essas artes que você está fazendo, que isso está dando problema. E se você não mudar, é daqui para a rua. Então, o nosso posicionamento como cristãos é identificar esses focos, identificar a pessoa, fazer com que ela se conscientize que ela está agindo de um padrão de comportamento completamente fora do que é Gálatas 5, que essa pessoa se apropriou de alguma característica negativa e que ela precisa entrar num estado de reforma íntima, se reformar
abrir mão daquele posicionamento, abrir mão daquele padrão de comportamento e não ficar tolerando continuamente as suas confusões, porque isso, para dentro de uma casa espiritual, vai trazer muitos problemas, né? Problemas assim sérios. E a casa espiritual, ela precisa preservar a sua integridade, tá certo? Então, essa é a função, né? Identificar esses padrões de comportamento, né? Saber que a pessoa está ali, se apropriou de uma espiritualidade negativa e que ela, de fato, não está emanando o que manda Gálatas 5, né? O nosso padrão, o padrão do cristão é Gálatas 5. Se alguma coisa está em desarmonia de Gálatas 5, está faltando amor, está faltando benignidade, bondade, mansidão, paciência. Hoje, né, a pessoa emana ódio, emana rancor, emana mágoa, emana confusão, emana divisão, emana caos, emana tanta coisa negativa que está totalmente fora de Gálatas 5. Então, Gálatas 5, pela Bíblia, é o nosso padrão de comportamento, tá certo? Então, essa é a primeira introdução para nós podermos entender melhor as próximas videoaulas e como nós precisamos ter essa compreensão, né, de batalha espiritual dentro do ministério. Muitas vezes não basta orar, né? Às vezes você tem que corrigir a pessoa ali na disciplina, tá certo? Esse é o padrão de comportamento normal. Agora nós vamos entrar identificando o espírito de Jezabel dentro do ministério, né? Como ela faz, como ela se apropria, como ela se comporta, onde ela está, com quem ela junta-se forças, para a gente poder aí dar continuidade nas nossas videoaulas. Mas como uma primeira introdução, eu acho que já dá para ajudar bastante, irmãos, tá bem? Então, fiquem na paz de Cristo. Eu sou Ângelo Staniski. Tá gostando dos vídeos? Joga na tua rede social aí, compartilha, e com certeza você vai estar nos ajudando, nos motivando aí a continuar trabalhando pela igreja, pelo corpo de Cristo. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima videoaula.